o Kamui não faz sentido no anime de Naruto. Rapaziada, desde o começo do anime, o jutsu do Kamui, da habilidade especial do Obito, ela é bem misteriosa, né? Bem no começo até ali para mais da metade do Shippuden. Só basicamente na luta entre Obito e Konan que a gente vai começar a entender melhor os poderes do Obito, né? Na verdade, na luta entre Obito e Minato, a gente consegue entender alguma coisa, né? A primeira dica ali é que o Obito tem que ficar sólido quando ele vai absorver as coisas, né? Então, meio ali que quando ele ia, o Minato, né? Pega assim que quando ele fosse tocar nele, ele tinha que estar sólido para tocar. Então, é ali que ele consegue fazer o contra-ataque. Mas só na luta realmente contra a Konan que a gente vai descobrir mais, né? Na luta contra a Konan, que ela prepara toda aquela situação ali para poder derrotar o Obito, né? Para ele não conseguir chegar nos olhos do Nagato. Ela fala, né? Que ele precisa ficar tangível para absorver coisas ou para levar ele mesmo para outra dimensão. Ela sabia, né, que ele poderia transitar nessa outra dimensão. E também ela fala que ele só consegue ficar no máximo 5 minutos, meio que deixando seu corpo intangível, né? Porque assim, a técnica de ele se levar para outra dimensão e aquela técnica dele ficar intangível, meio que são um pouco diferentes, né? Uma coisa é ele realmente ir para outra dimensão, outra coisa é ele ficar intangível. Aquela parte do corpo dele vai para outra dimensão, mas não é como se ele tivesse levado ele totalmente para outra dimensão com aquele girozinho que ele faz, né? Então ela, pra fazer aquela armadilha lá, ela prepara um zilhão lá de papel bomba pra fazer aqueles papéis bomba ficarem explodindo por 10 minutos, porque ele não iria conseguir levar o corpo dele pra outra dimensão antes das bombas começassem a explodir, né? Porque na hora que ela tava falando ali, já ia começar a explodir, ele não ia ter tempo, porque na hora que ele fosse se levar para outra dimensão, ele tinha que ficar sólido, né? Se ele ficasse sólido, ele ia morrer nas explosões. O único jutsu que ele poderia utilizar para não ser pego pela explosão era ficar intangível, né? Que a intangibilidade dele é meio que levar o corpo dele, as partes do corpo ali que estão sendo atingidas, para outra dimensão, mas tem um tempo limite, é só de 5 minutos. Então, teoricamente, ele não teria como escapar daquele golpe ali, porque ele nem poderia ir para outra dimensão, nem teria como manter intangível por 10 minutos seguidos, né? Mas a gente sabe que ele escapa daquela técnica usando o Izanagi. Aí beleza. E só lá na guerra que a gente vai saber de fato que essa intangibilidade é levando aquela parte do corpo que está sendo atingida para outra dimensão, e que com a habilidade do Kakashi, né, jogando as cores para outra dimensão com o Kamui dele. Então, depois que a gente sabe de tudo isso, até a parte da Quarta Grande Guerra Ninja, que a gente descobre tudo, como é que o poder dele funciona, muitas das coisas que aconteceram no Shippuden, antes da gente saber como o poder dele funciona de fato, não fazem sentido. Para começar, por muitas vezes ali durante o anime, aquela habilidade que ele usa para ele se teletransportar para outra dimensão acontece praticamente instantaneamente. Algumas vezes acontece assim, algumas outras vezes ele leva algum tempinho ali para conseguir se teletransportar ou teletransportar outras pessoas, né? Só que na luta contra a Konan, a própria Konan diz que ele leva algum tempo para conseguir fazer isso, seja para ele se teletransportar ou para transportar outra pessoa para outra dimensão. E necessariamente para ele fazer isso, ele tem que ficar tangível, né? E ela ainda diz que para ele levar ele mesmo para outra dimensão, ele ainda leva um pouco mais de tempo do que levar outra pessoa para outra dimensão. Só que várias vezes ele meio que se teletransporta instantaneamente, como se fosse assim, um estalar de dedos ele já tá na outra dimensão, e não é assim. Então, por um exemplo mais específico que tem, que acontece e não faz sentido nenhum ter acontecido, é quando o Sasuke invade a reunião dos 5 Kages e o Anoki vai esbagaçar o Sasuke ali com o jutsu dele da poeira cósmica, né? Um negócio assim. Que o Anoki prepara a técnica, encaixa a técnica no Sasuke, o Sasuke entra dentro lá do raio e vai ser totalmente explodido. O jutsu acontece, né? Espalha, não dá pra ver nada. E daí depois só aparece do nada o Obito segurando o Sasuke, né? Olhando pros Kages lá como se ele tivesse salvo o Sasuke de dentro da técnica, o que simplesmente não faz sentido se levar em considerações essas fraquezas do Obito, porque primeiro, ele teria que inicialmente se materializar lá dentro da técnica. Depois, ele teria que levar ele e o próprio Sasuke para outra dimensão, para eles não serem mortos ali. Porque ele não poderia ficar intangível. Se ele ficasse intangível, ele não ia levar o Sasuke, ele tinha que levar o Sasuke. E para ele levar o Sasuke, ele teria que ficar tangível. Então, a forma mais rápida, assim, entre aspas, né, seria ele levar o Sasuke e ele mesmo ao mesmo tempo para outra dimensão. O que ainda assim não faz sentido, porque ele leva algum tempo, mesmo que esse tempo seja pequeno, ele leva algum tempo para
conseguir levar a outra pessoa e ele mesmo para outra dimensão. O que não faz sentido, porque a técnica já tinha pegado o Sasuke e já tinha sido ativada, e depois que a técnica foi ativada ali, em nenhum momento você vê o Obito lá entrando na técnica, né? Então, pra aquilo ali ter funcionado, né, pra ele realmente ter conseguido salvar o Sasuke ali, ele teria que executar a técnica, entrar e sair da técnica do Onoki instantaneamente, o que é simplesmente impossível pelo que foi explicado da técnica dele. Não dá. Ele iria levar algum tempo para entrar e algum tempo para sair dali da técnica e levar o pessoal para outra dimensão. Simplesmente não era possível. Ele teria que ter sido exterminado junto com o Sasuke ali, se ele tivesse entrado lá, né? Ou então, ele teria que ter entrado depois, sei lá, do Sasuke ter virado poeira. Eu sei que era impossível ele conseguir salvar o Sasuke naquela situação ali. Simplesmente não dava. Não tinha outra maneira dele conseguir salvar o Sasuke, senão essa. E essa maneira de entrar e levar o Sasuke para fora era simplesmente impossível. Que ele ia virar poeira também, que ele tinha que ficar sólido enquanto tava fazendo esse trâmite aí. Além dessa situação, também tem a outra situação que não faz sentido na quarta grande guerra ninja, quando o Obito tá enfrentando o Naruto, o Kakashi e o Gai, por muitas vezes ele tenta absorver o Gai, o Naruto e o Kakashi para outra dimensão, sendo que meio que fica subentendido que se ele conseguir absorver a pessoa para outra dimensão, acabou, né? Pro pessoal é como se ele tivesse, né, esbagaçado, cancelado o CPF da pessoa. Só que o próprio Obito sabe que isso não acontece, então não faz sentido o Obito querer levar alguém para outra dimensão, pra ele ficar lá na outra dimensão, sendo que ele tava lutando ali com 3 pessoas e digamos que ele levasse o Gai pra outra dimensão. Aí o Gai ficava lá na outra dimensão e de repente quando ele tá lutando ali com o Kakashi e com o Naruto, ele tem que ficar intangível, a parte dele vai ficar exposta lá na outra dimensão e o Gai poderia acertar ele. Ou qualquer um dos 3, né, que isso acontecesse, poderia acertar o pedaço dele que tá na outra dimensão e machucar ele lá fora, tá entendendo? Simplesmente não faz sentido ele querer levar nenhum dos 3 pra outra dimensão pra ele ficar exposto desse jeito. A não ser que, se fosse dito, né, o que não é explicado nenhuma vez isso, que, por exemplo, foi explicado que sempre que ele leva alguém pra outra dimensão, essa pessoa cai lá na outra dimensão já, tipo, nocauteada, digamos assim, né, já desmaiada. Aí, beleza, porque se ele levasse qualquer um dos 3 ali, ele caísse desmaiado, ele estaria fora de combate, tranquilo, né? Ele ficar intangível. Mas isso não é explicado em nenhum momento. E quando vai ele e o Kakashi pra outra dimensão, o Kakashi não chega lá nocauteado. O Kakashi chega lá e pronto, e vai passa porrada. Pode-se dizer que o Kakashi conseguiu se mexer lá e ficar de boa na outra dimensão por conta que ele tem um Kamui, mas outra pessoa também foi pra outra dimensão e conseguiu se mexer e não tinha um Kamui, que foi o Naruto, né? Na hora em que eles quebram a máscara do Obito, é justamente o Kakashi enviando o Naruto pra outra dimensão. Naruto fica lá totalmente de boa, totalmente consciente. E quando o Obito vai pra outra dimensão, ficando intangível, o Naruto acerta ele. Então, essa teoria que o cara vai nocauteado pra outra dimensão já não serve, né? Então simplesmente não faz sentido também o Obito querer absorver ninguém ali lutando contra 3 pessoas, porque seria praticamente um suicídio ali pra ele. Mas me diz aí, jovem gafanhoto, o que é que você acha? Faz sentido, não faz sentido o que eu argumentei aqui? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião também, né? Vai que eu tô errado, me refute aí que eu gostaria de saber, beleza? Vou ficando por aqui, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!